Eu sou Virgílio Medeiros e você está no canal Seja BH, Reflexões Espíritas para a Nova Era. Hoje vamos abordar o assunto do suicídio à luz da doutrina espírita. O fenômeno do suicídio é considerado uma pandemia mundial pela Organização Mundial de Saúde. Essa entidade apregoa que a depressão é a causa principal, além dos distúrbios psicológicos irreversíveis que podem acometer o ser humano. O suicídio, pela psicologia moderna, é considerado como um conjunto de fatores que podem levar o indivíduo a atentar contra a sua própria vida. O resultado desse ato pode se dar com a morte ou a mutilação definitiva da criatura. Por isso, dedicamos no Brasil um mês, que é o setembro, para fazer uma campanha contra o suicídio. É chamado Setembro Amarelo, onde nós chamamos a atenção da sociedade para esse problema. E essa nossa conversa de hoje é certamente para aumentarmos esse diálogo, ampliando os horizontes com a visão da doutrina espírita. A nossa vida é uma dádiva de Deus e concedida pelo Criador para que possamos evoluir. A nossa vida não é nenhum mar de rosas. Devemos ter a coragem de enfrentar todos os desafios que ela nos traz. Seja no campo financeiro, no campo afetivo, no campo das obsessões. Todos esses desafios fazem com que nós nos melhoremos ou aperfeiçoemos ou ainda amadureçamos o nosso espírito, a nossa condição moral e espiritual. Então, encarando o suicídio como essa biografia do sujeito, como diz a psicologia, devemos analisar cada passo para que até o momento final seja culminado num ato impensado. Divaldo Franco conta-nos que ele, perdendo o seu primeiro emprego, ficou muito triste, muito acabrunhado e estava com a sugestão de se matar. Ao chegar perto do parapeito do elevador Lacerda, a sua irmã, em espírito, lhe apareceu e disse a ele: não faça isso, ninguém morre. É assim que a doutrina nos inspira à nossa preservação, porque nós não morremos. Podemos aniquilar a nossa forma física, mas o espírito sobrevive. O primeiro painel que o espírito do suicida ou aquele que se suicida encontra é a vida. Ele mata o corpo, prejudica o seu perispírito, que vai levar muitas vidas até se recompor, até encontrar o equilíbrio, vai sofrer muito no mundo espiritual, mas ele vai saber que a morte não existe. Ele vai ter conhecimento de que no mundo espiritual existem muitas almas que equivocadamente partiram da Terra antes daquilo que era previsto. Então, devido a esse acúmulo de energias que ainda tínhamos que cumprir na nossa vida na Terra, chegamos ao mundo espiritual com dívidas, já que Deus é que nos concede a vida
e nós não podemos atentar contra ela. Isso não é nenhuma dificuldade, nenhum dogma de se entender. Pelo contrário, é uma lição que temos que aprender, que a divindade é luz, é vida, é amor em abundância. E nós, pequenos seres ainda em desenvolvimento, não entendemos o amor que a divindade tem por nós, além dos espíritos que estão à nossa volta, além dos familiares queridos que nos envolvem. Apesar de todas as nossas dificuldades, que possamos fazer como atenta o Setembro Amarelo. Falar é a melhor solução. Se você tem um problema, se você sente-se mal com determinada situação, falar é o melhor remédio. Faça a sua confissão. Confesse os seus problemas para alguém, aquele amigo de confiança. Mas eu não tenho ninguém, então confesse a Deus. Você pode encontrar no número 188, que é o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, alguém do outro lado da linha que pode te ouvir, onde você pode conversar. Então, esse nosso encontro é para que você não cometa esse ato. É para que você saiba que eu me importo, seus familiares importam, os espíritos que estão à sua volta se importam com você e Deus se importa com você. Se você acha que sua vida não serve para nada, ela certamente vai servir para alguém. Então, se não serve para você, que você possa servir alguém. Esqueça-se um pouco de você e dedique um pouco de tempo ao seu amigo com maiores dificuldades do que você. Aquela pessoa caída no caminho, aquele mendigo que lhe bate à porta, alguém que precise de uma conversa, mesmo que não fale dos seus problemas para ele, mas ele falando para você, você vai reconhecer que tudo passa. As coisas desse mundo são passageiras, até os problemas. Dê um tempo a eles para que eles se modifiquem com o tempo que é devido. E assim, situação muda e a gente também tem uma nova oportunidade. Na visão espírita, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, diz Jesus, e as aflições têm um motivo. As aflições são e constituem para nós um aprendizado espiritual, para nos tornarmos equilibrados, para desafiarmos a nós mesmos, pois a nossa vida precisa de conquistas, para que não saiamos aqui da terra de mãos vazias para o mundo espiritual. O suicídio contraria as leis divinas, é certo. E como nós podemos nos fortalecer diante de situações terríveis que nos apresentam? Fortalecendo a nossa fé, a nossa esperança, rogando a Deus a proteção, aos bons espíritos que nos auxiliem, não para tirar os problemas da nossa frente, mas para colocar coragem nos nossos corações, para vencermos essa dificuldade, esse desafio. O suicídio não é e nunca será uma solução. Pelo contrário, os espíritos, ao se desencarnarem, veem a vida estuante e retornam à Terra numa nova encarnação. Porém, ao imprimir algum atentado contra o seu corpo,
eles marcam a forma que é o nosso perispírito. E ao reencarnarmos, traremos forçosamente esses problemas de volta. E na encarnação seguinte, provavelmente sofreremos dificuldades, talvez mentais, por atingirmos a nossa cabeça, por problemas respiratórios, por agirmos contra o nosso aparelho respiratório ou digestivo, ou ainda nos lembremos das rodas que nos tiraram a vida, ou aquele lago ou mar que nos atiramos equivocadamente, e essa lembrança vai trazer-nos essas dificuldades novamente em outra vida. A reencarnação dos suicidas é muito dolorosa. Então, o nosso recado: não se desanime, tenha alegria de viver, tenha um propósito de vida, e isso vai te ajudar muito para que você possa crescer espiritualmente, amadurecer. Se você é jovem, saiba que o nosso cérebro, ele só consegue a sua maturidade aos 21 anos, quando conseguimos equilibrar as nossas forças e saímos da impulsividade. Então, espere mais um pouco. Deixe passar mais um dia. Tenha coragem e continue na sua caminhada. Nós lhe pedimos de coração, reflitamos sobre a semente que é colocada no solo para germinar. Ela vai ter que enfrentar as dificuldades do tempo, mas daqui a pouco 2 folhas disformes brotam da terra. E, mais tarde, essa planta muito frágil torna-se uma grande árvore. Pense nisso, você é a semente divina, e essa semente divina está desabrochando em ti. Acredite no amanhã, tenha esperança. Muito obrigado, muita paz.